Olá, olá, muito bem-vindos ao podcast Rédeas para Todos. Capítulo de hoje, controle dos posteriores, desse livro do Jack Brainerd, Se Eu Fosse Treinar um Cavalo. Bem, dizer que poucos treinadores entendem a subestimada dinâmica das patas traseiras seria o maior eufemismo desse livro. Se perguntarmos num fórum, todos os treinadores vão dizer que acreditam estar familiarizados com isso. Na verdade, seus cavalos os traem. Sabemos que as patas traseiras são a sede do poder. É uma usina. E o funcionamento dessa usina precisa de conhecimento e cuidado. Tudo que fazemos a cavalo é baseado nesse controle. E a reunião é uma forma desse controle. Aqui estão os músculos mais fortes. São músculos flexores e músculos extensores. Os membros anteriores, que vamos chamar de mãos, e os posteriores, que vamos chamar de pés, não se movem apenas para frente, mas devem estar sincronizados para evitar colisão. O Jack Brainerd cita a maior autoridade na análise desse movimento. R.H. Smith, ele é professor de anatomia do Royal College of Veterinary Medicine em London, no livro A Estrutura do Cavalo e Movimento. Ele diz o seguinte: como o cavalo se move para frente, deve mover uma mão sobre a qual o peso está apoiado. Para isso, adota uma atitude para elevar esse peso e liberar as articulações para se mover livremente. É preciso deslocar o centro de gravidade para trás. Esse grau de movimento é discreto. Uma imperceptível flexão do jarrete ocorre e a garupa afunda 1 polegada. Isso pode aliviar entre meio e 200 quilos da mão. O mecanismo dessa passada para frente com a mão pode ser comparado com uma roda onde a paleta é a borda do aro. O restante do membro é o raio. A mão apoiada no chão é o cubo. Em outras palavras, o raio deve estar firmemente conectado ao cubo. A ação dos músculos posteriores dos pés se assemelha à ação das mãos, em que a perna é prolongada e levada ao chão e funciona como um raio quando passa da vertical. Aí acontece a extensão da articulação. Esse avanço inicia pela flexão coxo-femoral. Grandes músculos flexores estendidos sobre a coluna vertebral vão em direção à parte superior do fêmur. A anca é flexionada e o jarrete também. Aí age os músculos, que é o pretônios tertius. Quando o pé contata o chão, a pata é bloqueada como se fosse um rígido raio. Parte desse conhecimento impacta sobre nosso treinamento. Entender sobre as patas, onde as patas estão e em que sequência, facilita para encontrarmos o timing com os nossos comandos. E timing é tudo. O controle da garupa envolve 2 direções, lateral e o controle longitudinal. A maioria dos treinadores desenvolve apenas o controle lateral, que é muito mais simples. Esquece o controle para frente. Vamos falar do controle lateral. Colocamos o cavalo parado, com a cabeça ligeiramente na direção oposta a que queremos que o posterior vá. Então, toque com a perna atrás da barrigueira. Faça isso 1 passo de cada vez. Recompense imediatamente depois de cada passo. Se o posterior move à esquerda, então a mão direita torna-se o pivô e deve-se permanecer no lugar. Não esporeie severamente.
Toque com a perna e espere uma resposta. Posicionamento é tudo. Com comando forte, o cavalo vai mover todo o corpo. E a proposta não é essa. Peça somente um passo e a mão deve ser o pivô. Lembre-se do provérbio chinês. A jornada mais longa começa com um simples passo. A cabeça deve estar inclinada o suficiente para ver o olho. E a rédea deve ser suave. E a perna é a primeira ajuda. Os cavalos mais sensíveis na perna tendem a mover-se para frente. Então coloque parado, paralelo à cerca, e cada vez que mover a garupa, ele estará encarando mais a cerca. Faça para os dois lados, um passo de cada vez. O cavalo faz um buraco com a mão. E não insista. Pratique poucos minutos e vá fazer outra coisa. E nunca insista com coisa nenhuma quando estiver treinando o cavalo. E a grande coisa sobre girar ao redor da mão é que o alicerce para manobras mais avançadas se encontra nesse movimento. Depois que estiver familiarizado com esse movimento, pratique fora da cerca. Agora que temos esse controle, podemos mover lateralmente todo o corpo do cavalo por alguns passos. Depois disso, estamos prontos para fazer movimentos muito mais divertidos. Por exemplo, ir para frente e para o lado ao mesmo tempo. É um movimento oblíquo, com o corpo completamente reto. As patas de fora devem cruzar de frente as patas de dentro. A correção do movimento é aferida pela retidão de todo o corpo do cavalo. Comece numa simples caminhada. Mais tarde pode fazer no trote ou no galope. Outro exercício é mover o cavalo para frente ao longo da cerca e pedir para o cavalo mover a garupa para dentro. Não só mexa na cerca, mas em qualquer linha reta. São exercícios de dressagem. A principal razão é a retidão do cavalo. A única maneira que podemos manter o cavalo reto é com nossa perna, com a qual podemos mover a garupa numa linha reta. Há muitos cavalos assimétricos, atravessados. Eles se movem como cães. Então, eles são os cavalos que param desalinhados, galopam com alguma parte do corpo apontando para fora, são desequilibrados, são assimétricos. O cavalo perde o equilíbrio porque não está carregando a mesma quantidade de peso em cada uma de suas patas. Temos que saber também se os pés não estão avançando de maneira igualitária. E há também os cavalos barriga morta, barrigas dormentes. Nessa situação, melhor colocar o cavalo de frente à cerca e pedir por apenas 45 graus de movimento com a garupa. Penso que é melhor colocar a espora com força, pressionar a espora e em seguida aplicar um forte cutucão. Espere por um segundo e repita. E deixamos o cavalo saber o que está por vir e que ele pode se salvar desse cutucão se ele responder. Não estresse. Tão breve tenha uma resposta positiva, pare. Repita isso somente amanhã. Controle longitudinal dos posteriores. Para isso, devemos ter sensibilidade de saber onde estão os pés do cavalo. Quando o cavalo caminha, sua mão é elevada e a garupa desce. A força vem quando a pata traseira passa da vertical. É importante saber quando o pé deixa o solo, porque esse é o time para iniciar nossa ação de perna, para despachar para mais adiante num melhor engajamento. É importante perceber que não podemos alongar a passada quando o pé está no ar, tampouco quando o pé está no chão. Mas quando ele deixa o chão, podemos despachar um passo mais alongado. Essa é a base para o controle longitudinal dos posteriores. E controle dos pés para diante é um pré-requisito para postura, elegância, equilíbrio, suavidade e obediência. E como começamos esse treinamento? Primeiro ao passo. Ao passo, pelo menos 3 patas devem estar no chão em todas as fases do movimento. E há uma sequência. Por exemplo, mão esquerda, pé direito, mão direita, pé esquerdo. Quando um toca o chão, o outro é levantado. A mão atinge o chão com um baque facilmente percebido. Lembre que cada pata é um raio. O corpo do cavalo rola adiante e a mão deixa o solo
abaixo do seu estribo. O pé oposto está impulsionando essa mão. Sinta isso. Esse pé está debaixo da barriga e é deixado para trás, uma vez que também é um raio. Quando montar, não faça nada. Apenas sinta essas patas e pense a respeito. Quando encontrar isso, e vai levar alguns dias, toque ligeiramente atrás da barrigueira, enquanto o pé do mesmo lado deixa o solo. Você irá imediatamente sentir a resposta. Quando o cavalo se engaja naquele lado, você ficará impressionado em como responsivo e melhor o cavalo se torna. Assim que você desenvolver essa habilidade ao passo e toma consciência do posicionamento das patas, tudo fica mais fácil. Sua reação será: por que eu não descobri isso antes? Sabe onde mais as patas estão? Nos encontramos no canal do YouTube, no podcast Rédeas para Todos. Porque existe vida após a prova. E o Rio Grande, meu amigo, nunca mais será o mesmo.